Queridos, esse tema, a treliça e a videira, ele surge de um momento em que nós estávamos pensando sobre o tema do escolão. Nós nos reunimos como pastores e trocávamos algumas ideias sobre o que poderia ser ou o que poderia nortear o mês de janeiro, o escolão, e iniciando assim uma caminhada neste ano juntos como igreja. Então a treliça e a videira surge como um tema. Na verdade, a treliça e a videira é um livro, não é? E esse livro traz a mentalidade de discipulado que transforma a igreja. Então, é um livro escrito por Colin Marshall e Tony Payne, que é da editora Fiel. Se você tem interesse em adquirir esse livro, faça isso, porque o autor ele faz uma abordagem muito interessante. E surge esse livro, na verdade, porque um dos autores do livro, ele percebeu na casa dele uma treliça. Vocês sabem o que é treliça? Todo mundo aqui sabe o que é treliça. É uma estrutura, não é, de madeira normalmente, ou pode ser de um outro material, em que alguma planta ela cresce. Pode ser maracujá, pode ser chuchu, pode ser uma parreira aí, né, como a videira. Mas ela precisa, né, ter esse espaço, e ela é uma planta aérea, né, está ali tendo esse apoio para crescer. E ele percebe que a treliça da casa dele era muito bonita. Era muito bonita, só que não tinha frutos. A videira estava mal cuidada. Então tinha uma treliça muito bonita, mas a treliça por si só não estava cumprindo os propósitos, não é? Que é a videira produzir frutos, ou o maracujá, ou uma outra planta qualquer, não é? E aí ele passa a pensar na igreja, a estrutura da igreja. E ele coloca assim, que de repente nós estamos focados na estrutura. Nós temos bons ministérios, nós temos um projeto, nós temos algo bem definido em relação a algumas estratégias, mas nós estamos esquecendo do principal, que são pessoas. Nenhum ministério, nenhum projeto é bom se não contempla pessoas, se não tem o foco em pessoas, porque esse é o nosso negócio na igreja. Nosso negócio da igreja não é apresentar uma agenda em que durante 12 meses nós estejamos todos ocupados, correndo de um lado para o outro, desesperados, subindo, descendo, e a gente esqueça de que somos videira. Chegamos cansados em casa. A gente cuida de algum ministério aqui na igreja. A gente chega cansado em casa, mas uma sensação de que nós não fizemos aquilo que deveríamos ter feito, que é focar pessoas. Nosso negócio é alcançar gente, pessoas, discipular pessoas. Não é que a treliça não seja importante. Poxa, a gente tem uma estrutura que nós devemos agradecer a Deus. Poucas igrejas têm uma estrutura como essa. E agora ampliando o estacionamento e criando outras estruturas dentro da igreja. Somos cobrados pelo departamento infantil de termos um playground, um local onde as crianças podem também participar e ter ali uma parte lúdica ali, não é? E tudo isso é importante. Mas aí a pergunta é se toda essa estrutura, todo o investimento nessa estrutura está alcançando o objetivo, que é pessoas. Amar pessoas, cuidar de pessoas, ter interesse por pessoas. Então, se você é líder de um ministério e você trabalhou demais em 2023, a pergunta é se esse trabalho todo que nós despendemos e tudo que fizemos alcançou alguém. Alguém foi impactado
impactado com esse trabalho, com essa ação. Alguém realmente entregou a sua vida a Jesus. Alguém realmente teve a sua vida transformada. Alguém realmente experimentou algo novo de Deus. Essa é a pergunta. Se não, é uma treliça muito bonita, elogiada por todos, mas sem frutos. Esse é o grande desafio do livro. Esse é o grande desafio para pensarmos em 2024, se o que nós estamos fazendo é realmente aquilo que nós deveríamos fazer e se o que fazemos realmente está alcançando vidas, pessoas. Pessoas têm sido abençoadas pelo nosso trabalho, por aquilo que fazemos, aquilo que nos propomos. João 15, a partir do verso 1, nós temos as palavras de Jesus, não é? E eu gostaria que você me ajudasse a ler esses primeiros 3 versículos, depois nós vamos caminhando. Agora presta atenção que está destacado no texto em uma cor diferente, verde, fruto. E presta atenção nisso, porque nos outros versículos vão estar destacando outras palavras muito importantes na leitura, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente Jesus quer nos trazer. A gente sabe que o Evangelho de João é o último evangelho que foi escrito, não é? Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, aqueles que têm parte de uma experiência, de uma caminhada, de uma visão, de uma percepção do ministério, mas João vem depois e traz informações muito preciosas a respeito de Jesus. Jesus é Deus. Essa é a tese, essa é aquilo que ele quer reforçar, que ele quer deixar muito claro, porque já no primeiro século haviam questionamentos quanto a ser realmente Jesus, ser Deus ou não. Então já estavam surgindo doutrinas ou ensinamentos estranhos àquilo que a palavra de Deus nos traz. Então vamos lá, me ajuda, vamos lá? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Os capítulos 13, 14 e 15 do livro de João, do Evangelho de João, tem uma preocupação. Jesus está confortando os seus discípulos, preparando-os efetivamente para a sua crucificação. Então, a partir do capítulo 13, Jesus está preparando os discípulos para os tempos difíceis. Ninguém imagine que servir a Jesus, ser discípulo de Jesus, assumir o compromisso de ser um discípulo de Jesus é coisa fácil. Se você está procurando coisa fácil, você está equivocado nesse negócio de ser crente, de ser discípulo de Jesus, porque é chumbo grosso. Em nenhum momento nós vamos encontrar esse passeio no jardim que a gente imagina que deve ser a vida cristã. E então Jesus está preparando o coração dos discípulos para os tempos difíceis que viriam. Ele seria preso, ele seria morto. Alguns dos discípulos fugiriam. Alguns dos discípulos fugiriam pela decepção, porque a motivação do coração deles era de que Jesus fosse um líder político e que de alguma maneira se levantasse aí um grande movimento de libertação do povo judeu quanto à dominação romana. E Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, que ele não ia assumir essa postura, e pelo contrário, ele disse: você tem que orar pelos seus inimigos. Pronto. Você está querendo aí? Não. Você tem que orar. Nossa agenda tem que fazer constar oração pelos inimigos, pelas pessoas que não gostam da gente. Você tem que orar por isso. E pela perseguição que se levanta contra os discípulos de Jesus. Ele traz um certo alívio com promessas extraordinárias, maravilhosas, da presença do Espírito Santo. Os discípulos não estariam órfãos. Nós não estamos órfãos.
nós temos o Espírito Santo. E aí Jesus, como mestre por excelência, ele usa algo muito comum na cultura ali na Palestina, no povo da Palestina, a agricultura. Há muitas passagens em que você vai ver Jesus falando sobre a semente, sobre o agricultor, sobre plantar. Enfim, é sempre uma ideia, é sempre uma metáfora para trazer uma verdade espiritual a respeito da semeadura, da colheita, da paciência que precisa existir daquele que semeia, na estratégia, na preparação da terra, na confiança de que Deus vai mandar chuva no tempo certo, e aquela semente ela vai produzir. Então é sempre essa a premissa, a palavra. Então ele fala sobre a videira, ele fala sobre o agricultor, ele fala sobre fruto, ele fala sobre poda, ele fala sobre os ramos, ele fala sobre colheita. É esse o ponto de partida de Jesus na sua conversa com os discípulos. Irmãos, esse momento aqui, provavelmente alguns comentaristas dizem que entre março e abril, entre os meses de março e abril, e que Jesus disse isso: eu sou a videira verdadeira. A melhor parte da colheita, né, acontecia no mês de setembro. Mas as videiras ali já estavam floridas, já estavam dando seus primeiros frutos, não é? E após a colheita, no caso da videira, não é? Se fazia uma poda total da árvore. Eu não sei se você já viu alguém podar uma árvore frutífera. Nossa, você fica chocado, você acha que alguém está exagerando ali. Porque aquele que poda, aquela pessoa que está encarregada disso, vai cortando tudo. E você, não corta. E corta, inclusive, alguns frutos que são fora do tempo. E aí você diz, nossa, não poderia ter feito isso, não é? Então, nesse momento da poda, a árvore fica sem os seus galhos, sem as suas folhas, e a árvore entra num estado de dormência por causa do inverno. Então ela guarda energia, ela se preserva nesse momento do inverno, não é? Quando a primavera volta, aí a árvore floresce novamente, e a sua florada e tudo. Então Jesus está usando a figura da videira, e ele apresenta aqui para mim e para você a necessidade e a bênção de nós permanecermos em Jesus. Esse é o assunto, permanecer em Jesus. Como é que eu frutifico? Como é que eu cumpro a minha tarefa de videira? Como é que eu uso a estratégia da treliça para que eu possa frutificar? É sobre isso que Jesus está tratando aqui com os discípulos. Então esse verso de 1 a 3 diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra por causa da palavra que lhes tenho falado. Uma videira bem cuidada, uma planta bem cuidada, os frutos de uma árvore bem cuidada não surgem por acaso. Se você tem em sua casa uma planta, e às vezes nós vamos na casa de algumas pessoas e ficamos deslumbrados com as plantas, mas alguém está cuidando, alguém está adubando, alguém se lembra de colocar água, alguém coloca a planta mais próxima do sol, porque essa planta gosta mais do sol, essa planta gosta mais da sombra, essa planta não gosta de vento. É toda uma engenharia aí, não é um negócio assim tão simples, né? É um negócio que envolve aí gostar. Eu gosto de plantas, eu cuido de plantas, eu tenho alegria quando elas estão bonitas, não é? Então, uma boa planta, uma videira, né? uma árvore frutífera, ela não surge do acaso.
Se você deixar lá, vai morrer. Se você não se importar, vai morrer. Se você não colocar água, vai morrer. Se você não ajudar ali revolvendo a terra, vai morrer. E aqui Jesus está dizendo que nós fomos plantados por Deus e somos cultivados por Deus. Imagina você, a expectativa de Deus em relação à minha vida e à sua, quando nós estamos plantados. E fomos plantados por Deus. E como é que eu e você fomos plantados? Como é que eu e você assumimos essa condição de sermos videira? Isso acontece quando eu me arrependo, quando eu me converto, quando eu coloco a minha fé na vida perfeita, na morte substitutiva e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No dia da minha conversão, no dia em que o Evangelho explodiu no meu coração, eu fui plantado. Agora, o grande desafio meu e seu, à luz do que Jesus nos ensina, é que nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos estar firmes e permanecermos em Jesus, sabendo que nós fomos plantados por Ele e somos cultivados por Ele, e precisamos ser podados por Ele, precisamos ser cuidados por Ele. E é Jesus que diz que o agricultor, que é o Pai, ele limpa, corta, tira o excedente para que as flores e os frutos apareçam na nossa vida, apareçam e cresçam saudáveis. Uma das grandes bênçãos que eu e você recebemos do Senhor é a revelação sobre quem Jesus é e o que Ele veio fazer. Não se esqueça de quem Jesus é e o que Ele veio fazer. Quando Ele diz assim, eu sou a videira, esse é o sétimo eu sou. São 7 eu sou que João destaca no seu evangelho. 7. E o que João quer dizer? Ele está nos dizendo que o nome que Deus disse para que Moisés apresentasse a Faraó a respeito de Deus era eu sou. E esse eu sou, na língua hebraica, significa estou presente e envio você. O que eu vou dizer para Faraó a respeito de quem me enviou? Aí Deus diz para Moisés, o eu sou, eu estou presente e eu envio você. O que significa isso? Como entender essa palavra? Deus é Yahvé. E Ele está presente com o seu povo em todas as nossas necessidades. Então Deus está dizendo assim para Moisés, Moisés, seja qual for a necessidade que você venha a ter, seja qual for o desafio que você venha enfrentar, seja qual for a oposição que se levante contra você, na missão que eu estou te dando de libertar o meu povo de Israel, eu estarei presente. Você não estará sozinho. Essa luta não é sua, essa briga não é sua. Isso não tem nada a ver com você, tem a ver com a manifestação. Obrigado, irmão. O meu cuidado, presta atenção nessa palavra eu sou. Porque quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, João 6,35, só Jesus pode satisfazer o homem na sua fome espiritual. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Só Ele nos guia em segurança. Eu sou a porta, João 10,9. Só nele encontramos a salvação. Eu sou o bom pastor. Só nele encontramos a salvação. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Só Ele deu a sua vida pelas ovelhas. E João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sendo a ressurreição e a vida, só Ele nos liberta da morte.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Só Ele nos reconcilia com Deus. E agora eu sou a videira, sendo a videira verdadeira, só em Jesus nós podemos dar frutos. Moisés, meu irmão, minha irmã, eu sou, me enviou. Eu sou, me deu essa autoridade. Eu e você nunca estaremos sozinhos. É estranho a linguagem do crente quando ele usa assim, essa expressão: estou vivendo uma luta muito grande. Como se ele estivesse sozinho nessa luta. Como se essa luta fosse dele. Como se Deus não cumprisse a sua promessa de estar presente em todo momento, em toda circunstância, seja em qualquer momento. Deus se fará presente na minha e na sua vida todas as vezes que o invocarmos. Todas as vezes que nós clamarmos o nome de Jesus, seja qual for o seu momento, Deus é presente. Ontem, hoje e eternamente. Na verdade, Deus é atemporal, então Ele sempre está presente. Se você entende isso, irmãos, se você entende essa verdade, o eu sou me enviou. Faraó ficou assustado diante dessa declaração, porque nunca, jamais, nenhum Deus, nenhuma divindade, ninguém usou essa prerrogativa de dizer: estarei presente, seja qual for o momento da sua vida. Verso 4 e 5, vamos então, Leandro, vamos lá, você lê comigo? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Percebam aí, primeiros versículos fala de fruto, agora aparece a palavra permaneçam, permanecerei, permanecer, permanecerem, são os destaques que João está fazendo no seu texto, para que eu e você prestemos atenção no que ele quer nos ensinar. O que Deus faz em nós precede o que nós fazemos para Ele. Muitas vezes eu e você somos iludidos com a ideia de que a vida espiritual é determinada por aquilo que nós fazemos para Deus. Então, se nós imaginamos que nós devemos agradar a Deus e devemos ser mais espirituais e devemos ter maior envolvimento com as coisas de Deus, nós nos envolvemos com muitos cargos, nós assumimos muitas responsabilidades, nós estamos envolvidos numa agenda que nos remete sempre a essa ideia de que nós estamos fazendo. E aí Jesus diz que para que eu e você possamos dar fruto, nós precisamos permanecer na videira. Novamente a palavra permanecer, ou seja, em primeiro lugar, a verdade nasce em mim. Em primeiro lugar, esse fruto aparece na minha vida. E quando este fruto se manifesta na minha vida, ele também alcança outras pessoas. Quando nós invertemos essa ordem de não permanecermos em Cristo, e não entendemos que essa relação com Jesus é muito menos operacional e muito mais relacional, nós passamos a inventar um monte de atividades. E nós estamos sempre envolvidos em muitas atividades, porque dá a impressão de que nós somos muito ocupados no reino de Deus e que nós estamos fazendo muita coisa no reino de Deus.
gostamos de falar do que nós estamos fazendo. Nós gostamos de contar para os outros quais são os nossos compromissos, onde nós estivemos, com quem nós falamos, quais são os cargos que nós assumimos, e estamos aí envolvidos nisso. Permanecer na videira é marcar uma conversa com alguém que está fraco na fé. Permanecer na videira é você se lembrar de alguém que você já não vê há algum tempo, ou que você sabe que está vivendo um momento difícil, ou que você sabe que está ali no meio de um turbilhão. E aí você pega o telefone, você manda uma mensagem e você diz: eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de ter um tempo com você. Podemos marcar essa semana um momento para nós estarmos juntos. Permanecer na videira não tem nada a ver com o número de cargos que eu tenho e quais são as agenda que eu tenho, mas se importar com pessoas. É muito interessante a preocupação que Jesus tem com pessoas, uma pessoa. Ele tem uma preocupação com uma pessoa. Nós temos que ganhar o mundo para Cristo, ok? Bom desafio esse. Mas comece a ganhar o seu vizinho. Comece a orar pela conversão do seu vizinho. Comece a orar por alguém da sua família que está vivendo aí um afastamento, um esfriamento na fé. Não importa, irmãos, quantos anos de vida nós tenhamos, quantos anos na vida cristã nós tenhamos, é preciso lembrar que nós somos chamados por Cristo para aprender com Ele. E isso significa que nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos ter tempo de estar na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor sem agenda, apenas estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor para descansar, estar na presença do Senhor para ser consolado, estar na presença do Senhor para receber uma orientação na vida, estar na presença do Senhor, estar por estar. Esse é o grande desafio, porque nós gostamos de muito agito, nós gostamos de muito barulho, nós gostamos que a coisa seja assim muito frenética. Estar por estar, estar pela alegria de estar. Me lembro de um testemunho contado pelo pastor a respeito de um irmão da igreja que orava pela conversão do vizinho dele, e ele sabia que o vizinho dele era ateu e rejeitava a fé e zombava, ridicularizava a fé, e ele se colocou diante de Deus orando por aquele vizinho, até que ele e a esposa tiveram a ideia de convidar a família do vizinho para jantar, para estar ali com eles um dia, e ali eles puderem ter um tempo para conversar. E aí o vizinho veio, e quando ele veio para o jantar, esse irmão disse: olha, eu e a minha esposa, nós temos orado por vocês. Todos os dias eu tenho colocado o seu nome, eu e a minha esposa, o seu nome, da sua esposa, da sua família, diante do Senhor, para que Deus possa fazer algo extraordinário na sua vida. Aquele homem ficou todo emocionado, ficou sem jeito, e ele disse: olha, eu te agradeço muito, mas eu quero dizer para você que eu estou mudando do prédio. Nós compramos uma casa e nós vamos mudar do prédio. Mas eu sou grato por a sua preocupação, por aquilo que você está nos dizendo. Nunca ninguém disse isso para mim, né? Nunca ninguém falou que estava orando por mim, e eu sou muito grato. E aí o vizinho, o irmão, disse assim: quando você vai mudar? Eu falei: segunda-feira, já contratei o caminhão de mudança e tal. Aí o crente falou assim: eu vou lá te ajudar, eu vou lá te ajudar. E aí o rapaz, o vizinho disse: olha, não precisa, eu já contratei um caminhão, já tem lá um caminhão,
e os ajudantes e tudo. Eu falei, ok, então. Na segunda-feira está lá o irmão, no endereço, lá no apartamento. E aí o rapaz disse assim, rapaz, o caminhão veio, mas não vieram os ajudantes. Não vieram os ajudantes. E eu vou ter que dar um jeito aqui, como é que nós vamos carregar o caminhão? E aquele irmão falou, não, deixa comigo, eu vou te ajudar, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Enfim, houve aquele momento ali, eles tiveram esse tempo juntos, fizeram a mudança, e hoje esse irmão, essa pessoa que era ateu, é membro da igreja, se converteu. Houve um tempo ali de cuidado. Houve um tempo em que o discurso deu lugar a algo prático, a algo objetivo. Há muita conversa no nosso meio, há muita gente falando muita coisa, mas muito poucas ações concretas a respeito do cuidado e da manifestação e do carinho que eu e você devemos ter por permanecermos em Jesus. Verso 6 ao verso 8, vamos juntos lá? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Irmãos, a palavra de Deus diz que eu e você secamos como ramos na videira, quando achamos que podemos dar conta de produzir frutos por nossa própria conta. Quando achamos que podemos dar frutos fora da videira, com as nossas estratégias, com as nossas ideias. Isso acontece quando eu e você tomamos decisões sem orar, sem pedir a Deus a direção, sem pedir que Deus nos capacite, nos coloque as palavras, para que a gente possa tratar das questões mais delicadas da vida, à luz do ensino do próprio Senhor Jesus. Secar aqui é perder a capacidade de produzir frutos. Quando Jesus fala do sal que não salga, da luz que não ilumina. Irmãos, não se iludam. Os problemas da vida, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, nos fazem perder a alegria. Não se iludam com isso. As lutas que eu e você vivenciamos, as situações que nós experimentamos, sejam nossas ou de outras pessoas, as questões que envolvem os nossos relacionamentos, a nossa família, são situações que vão pouco a pouco, sem percebermos, roubando a nossa alegria. Nós vamos ficando secos, nós vamos ficando pessoas amargas, pessoas sem nenhuma motivação na vida. Andamos pela vida arrastando os pés, com o joelho, com os ombros caídos, e ficamos indignados quando alguém pergunta para a gente o que está acontecendo. Essa pessoa diz assim: você não está sabendo o que está acontecendo comigo? E ela começa a falar sobre o que está acontecendo com ela. Os atritos dos relacionamentos, nossa, nos fazem secar. Aquelas brigas constantes dentro de casa por coisas absolutamente irrelevantes vão tirando o nosso brilho, vão tirando a nossa motivação. Nós não temos vontade de falar de Jesus para ninguém, porque nós não temos alegria. Mas quando estamos conectados a Jesus, é Jesus, presta atenção nisso, irmãos, é Jesus que passa a suprir as nossas necessidades.
É Jesus que faz novamente florescer em nós a alegria. E aí eu e você precisamos permitir que as nossas vidas sejam conduzidas de modo a possibilitar a fotossíntese divina. Porque nós precisamos que recebamos componentes necessários para o nosso crescimento. Precisamos de luz, precisamos da palavra, precisamos da oração. Nós precisamos para que a gente possa florescer, para que a gente possa crescer. Não se iluda. Se você está vivendo situações desafiadoras na sua vida, se você está passando por momentos, seja relacionado à sua saúde, os seus relacionamentos, a sua vida, de um modo geral, e isso está minando as suas forças, está tirando a sua alegria. Como é que você vai falar de Jesus para alguém? Como é que você vai testemunhar a sua fé? Como é que você vai ter alegria em orar? Se até isso foi tirado de você pelo momento que você está vivendo, pelas lutas que você está enfrentando. Verso 9 e 10 do texto, vamos lá então. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Irmãos, uma vida cristã autêntica é uma vida disciplinada, é uma vida equilibrada. O equilíbrio na nossa vida traz saúde. Cristãos que frutificam, cristãos saudáveis, eles são equilibrados. Eles não são motivados pelas situações externas ou pelas situações internas. Eles são direcionados pela palavra de Deus. Então, aquele cristão que vive assim, então, hoje eu estou animado, hoje eu quero falar de Jesus para todo mundo. Hoje eu vou pegar o meu vizinho, vou falar com o lixeiro, o frentista do posto, vou falar com ele. Aí você está animado. Tem dia que você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém. E se alguém ligar para você, para que você faça uma visita a ele, você não vou poder, hoje não vou poder, marca para outro dia, porque não estou legal. Uma vida cristã autêntica é uma vida equilibrada, irmãos. O fruto nasce de uma planta que mantém a sua coerência, o seu equilíbrio. Essa oscilação que nós temos na vida, ela destrói a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos, a nossa vida. Porque tem hora que nós estamos muito dóceis, muito amáveis. Somos pessoas assim, muito diferentes. E tem dia que nós estamos mais para pitbull do que para crente. Alguém olhou para a gente, alguém cumprimentou. Não, só estou falando bom dia. Eu só estou falando bom dia para você. Bom dia por quê? Por que bom dia? Pastor, eu tenho um problema hormonal. Eu tenho um problema não sei do que. A Bíblia diz que isso é pecado, cara. Trata isso com oração. Pode tomar remédio? Pode, mas trata isso com oração, porque tem gente que é mal criada. Responde de uma maneira grossa. A mulher fez uma pergunta. Sei lá. Você precisa de toalha para tomar banho? O homem responde lá assim: não, vou me enxugar com a roupa que eu tirei. Pera, por favor. Por favor. Aí a mulher diz assim: nossa, só fiz uma pergunta. Hoje eu não estou bom. Hoje eu não estou bom. Quando você está bom?
Põe uma placa então, né? Anda com uma plaquinha assim na testa, né? Não me cumprimente. Não estou afim de sorrir para ninguém. Me erra. Sei lá o que você põe, não sei. Mas Jesus diz que nós permanecemos no seu amor e temos uma vida equilibrada. Então presta atenção de uma coisa: sempre vai acontecer alguma coisa na sua vida. Bem, tem dia que nós estamos conspirando contra nós mesmos, né? E aí Jesus diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E o grande fruto da vida cristã, da nossa vida, é a própria vida sendo vivida nessa experiência da presença de Deus. O grande fruto que eu e você podemos apresentar é essa vida equilibrada, é essa atitude coerente, é essa postura que permite que outras pessoas se aproximem ou que nós nos aproximemos daquelas pessoas sem esse alto e baixo, sem essa questão que muitas vezes nos impedem de testemunhar a nossa fé. O pastor estava contando para mim que outro dia ele estava numa discussão com a esposa dele e ele levantou um pouquinho a voz. E aí a mulher dele disse assim: ó, nosso vizinho sabe que você é pastor, hein? A mulher, quando a mulher quer bater forte, ela bate também, não se iluda não. Esse bracinho dela aí, às vezes, algumas tem bração, mas tem umas que talvez esse pé dói muito. Então a palavra permanecer, que eu destaquei no texto, volta lá, Leandro, no primeiro, nós vamos contar quantas palavras aparece fruto e quantas palavras aparece permanecer. Pode voltar. Então quantos temos aqui? Fruto, quantos? 3, vai. Aparece mais algum fruto aqui? Mais 3, 6, é isso? 6, pode passar, Leandro. Mais 1, 7. 7 vezes aparece a palavra fruto. Passa o outro, Leandro, só para ver se nós estamos certos da nossa conta. Não, agora volta lá, nós temos 7 frutos. Volta lá. Primeiro, ok, aparece permanecer. Quantas vezes aparece a palavra permanecer? Quantos? 5? Permaneçam, permanecerei, permanecer, permaneça. 5. Vai, Leandro. E agora? Mais 3, 8. É isso? 8. Mais, vamos à frente. Quantos? 11. 11? É isso? 11. Então veja que a palavra fruto aparece 7 vezes. A palavra permanecer aparece 11. Ou seja, o que Jesus está colocando diante de nós? Permanecer é mais importante. Ou só vão acontecer frutos se nós permanecermos em Jesus. Se nós não permanecermos em Jesus, não há frutos. Há ativismo, há piroleta, há cambalhota, gente que conta testemunho, que fala disso, que fala daquilo outro, mas que não tem nada consistente, assim, não tem nada palpável, é só pirotecnia, né? Fica falando, mas não há nenhum fruto, porque não permanece. Permanecer é seguir a Jesus, é imitar a sua maneira de ser, deixar que o temperamento, o caráter, os potenciais e a capacidade, tudo enfim em nós, se torne o mais possível semelhante com Jesus. Então para com esse negócio de dizer que você é assim mesmo, que você nasceu assim, que você vive a experiência da Gabriela,
eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Para com esse negócio. Ou você e eu somos transformados por Jesus, experimentamos essa realidade de uma transformação e imitamos a maneira de ser de Jesus, vivemos a experiência de Jesus, ou nós vamos continuar usando desculpas para não sermos transformados à imagem do Filho de Deus. Conviva com o Senhor, conviva com a sua palavra, permanecer nele, consciente de que eu sou um ramo e que eu preciso de podas. Ah, como dói as podas. Ah, como essas podas nos fazem muitas vezes chorar. Ah, como muitas vezes eu e você precisamos ser instruídos, ensinados, e nós passamos por experiências muito difíceis na vida, porque o Senhor Jesus Cristo quer que nós entendamos o nosso papel de frutificarmos. Não há como passar pela vida na experiência de caminharmos com Cristo sem sermos podados. Não há. Eu já contei aqui a experiência de uma vez eu orei a Deus confessando os meus pecados, e um momento lá eu achei que eu não era uma pessoa orgulhosa, eu achava que eu era uma pessoa até humilde, pessoa bem humilde. E aí Deus me ensina através de uma situação que havia muito orgulho no meu coração, porque eu pedi para que uma pessoa fosse pregar em meu lugar, num compromisso que eu havia assumido. E aí essa pessoa que foi pregar em meu lugar arrebentou a boca do balão. E aí quando eu ligo para a pessoa para pedir desculpa, que eu não pude atender o convite, mas que eu tinha mandado meu amigo para pregar, o outro lado da linha disse assim: rapaz, onde você arrumou aquele homem? Homem de Deus. A gente já convidou ele para estar aqui o ano que vem. O homem prega muito, cara. Vocês acreditam que eu fiquei triste? Falei, como assim? O que você está falando? Lógico que eu não falei isso, mas por dentro eu falei. E aí o Espírito Santo diz aí, ó, orgulhoso, prepotente, você precisa se quebrantar. Precisamos de podas. Fico plantado onde pertenço, no amor e na graça de Deus. Os ramos que ficam na videira se alimentam da seiva desse amor, e sem ele eu nada. Por quê? Por que que permaneço? Por que que eu preciso permanecer? Por que que nós não podemos negociar essa condição de permanecermos? Porque fora da videira nós secamos. Fora da videira não vai sobrar nada, nada, nada. Por isso nós precisamos permanecer. Uma das grandes bênçãos, como eu já disse, que nós recebemos do Senhor é a revelação de quem Jesus é. Eu sou o grande, eu sou. Isso significa para mim e para você, que seja qual for o momento que você está vivendo hoje, o Senhor é presente. O Senhor é presente. E é isso que eu devo dizer da minha vida. Quem é você? Eu sou um ramo na videira. Quem é você? Eu sou alguém que busca ser semelhante a Jesus. Quem é você? Eu estou desejoso de que através da minha vida outras vidas possam ser também alcançadas. Quem é você? O que você fala a seu respeito?
Hoje pela manhã eu peguei uma parte ainda do Mark Ellis, ele dizia assim: conte para mim quais são os programas de televisão que você assiste, os filmes que você vê, os livros que você lê, porque isso diz muito a seu respeito. Conte para mim. Ou conte para você mesmo o que tem ocupado a sua mente, o seu coração nesse ano que estamos iniciando. Quais são as motivações da sua vida? Queria desafiar você nessa noite a orar por alguém e colocar diante do Senhor esse desejo de que essas pessoas, elas sejam alcançadas, para que nós possamos testemunhar estes frutos da nossa treliça, frutos da treliça, frutos gerados a partir da nossa igreja, de todas as atividades da nossa igreja, tudo aquilo que nós temos nos proposto a fazer possa frutificar. Vamos orar. Não sei se você já teve a experiência na sua vida de ter levado alguém aos pés do Senhor Jesus. Não sei se você orou com alguém em algum momento em que essa pessoa disse: olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu entendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu estou então me rendendo aos pés do Senhor. Não sei se você já teve essa experiência, é algo muito glorioso, é algo extraordinário. Peça a Deus essa alegria de ser esse instrumento de Deus, de poder alcançar pessoas feridas no corpo de Cristo, e essas pessoas vão frutificar para que outras pessoas também possam ser alcançadas, possam ser também alcançadas por Jesus. Pai querido, nós estamos nessa noite gratos por sermos desafiados a permanecermos no Senhor. Quantas vezes iniciamos a nossa caminhada cristã imaginando que é muito de nós mesmos e pouco do Senhor, porque somos nós quem temos que fazer, somos nós quem temos que ter as estratégias, somos nós quem devemos operacionalizar tudo. Mas que bom saber que o Senhor nos chama a permanecer no Senhor, a estar com o Senhor, porque a obra é do Senhor e é o Senhor quem realiza em nós o querer e o efetuar. Temos diante de nós grandes desafios, temos sim, ó Deus, uma treliça muito bem estruturada, temos sim, ó Deus, homens e mulheres aqui envolvidos com ministérios, comprometidos, ó Deus, com toda a estrutura da treliça, e nós louvamos ao Senhor por estas vidas, porque nós precisamos de pessoas assim. Mas queremos, ó Deus, que os nossos olhos sejam voltados agora para estarmos alcançando vidas, pessoas, para que esses frutos permaneçam, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, para que nós tenhamos essa experiência de descansar no Senhor, experimentarmos o cuidado do Senhor, a alegria do Senhor, a estratégia do Senhor, para experimentarmos, ó Deus, a bênção de podermos dizer que nós permanecemos na videira, nós estamos plantados pelo Senhor, nós queremos, ó Deus, testemunhar esta fé. Pai, nos ajuda nesta caminhada, e refletindo, ó Deus, sobre a videira, a treliça, nós possamos, ó Deus, olhar para aquelas pessoas que o Senhor tem colocado próximas de nós, sejam nossos familiares, sejam, ó Deus, nosso esposo, nossa esposa, sejam os nossos filhos, sejam os nossos vizinhos, os amigos do trabalho, seja quem for. Nós precisamos, ó Deus, pedir que o Senhor nos permita frutificar aonde estamos, ó Deus, inseridos. Nos ajuda, Pai, como igreja, como pastores, como liderança,
como diretoria. Ó Deus, nós estamos investindo na estrutura, na treliça, mas manda pessoas. Nós queremos sim, ó Deus, que essas pessoas se sintam acolhidas, abraçadas e, sobretudo, ó Deus, lembradas do propósito do Senhor em enviar Teu Filho para morrer em nosso lugar, para nos libertar da condenação do pecado, para nos dar a certeza da vida eterna. Ó Deus, nos permita isso, nos abençoa a permanecermos, a sermos constantes, a mantermos equilíbrio, a termos uma vida saudável, relacionamentos saudáveis. Nos permita, ó Deus, mesmo naqueles dias mais difíceis, mais tenebrosos, a manter coerência no nosso falar, no nosso agir, nas atitudes, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, porque com certeza Teu nome será glorificado nas nossas vidas e nessas atitudes. Oramos assim, Pai, agradecidos por esse dia, por essa noite, por esse culto, primeiro domingo do ano de 2024. Que o Senhor nos abençoe. Possamos, como igreja, avançar nesse testemunho de frutificarmos para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém e amém.